Esta problemática, digamos assim, da própria condição do país também se verifica no ténis de mesa a nível nacional? Olha, antes de mais, deixe-me agradecer o convite da Benfica TV e a crescente divulgação da nossa modalidade e desejar ao Paulo as maiores felicidades enquanto Presidente da secção. Relativamente ao que me pergunta, a situação da Federação neste momento é dramática. Pronto, temos muitas dificuldades, um passivo grande, bastantes dívidas a fornecedores, mas a situação é dramática, mas nós não vamos encarar isso com dramatismo. Estamos aqui para trabalhar e para dar o nosso melhor e sempre de uma perspectiva positiva para fazer crescer a modalidade no nosso país. E há pouco também falávamos no impacto positivo, creio eu, que os Jogos Olímpicos vieram dar à própria modalidade a nível nacional. Pode-se considerar que foi assim? Foi tremendo. Portugal fez 2 jogos por equipas. Há que referir que, embora a nossa modalidade em Portugal seja considerada individual, a única equipa que esteve presente nos Jogos Olímpicos a representar o país foi o ténis de mesa. Logo aqui há uma certa confusão a quem de direito não está a julgar bem a nossa modalidade. Relativamente à questão que me coloca, foi fantástico, sobretudo o jogo frente à Coreia do Sul, que foi disputado num domingo e foi transmitido em direto pela televisão pública e teve shares absolutamente históricos para a própria estação, atingiram um share de 16% e 360 mil pessoas viram ténis de mesa, o que nos enche de orgulho, nos transmite da mesma forma a responsabilidade de agora explorar este potencial que os nossos 3 magníficos jogadores que representaram tão dignamente o país nos obrigou a trabalhar para conseguir divulgar ainda mais a nossa modalidade. Quando se partiu para os Jogos Olímpicos já se tinha a expectativa de um desempenho tão bom como aconteceu frente a seleções ou frente a países, digamos assim, com mais conhecidos na própria modalidade? Olha, eu não sou a melhor opinião nesse aspecto porque eu, além de vice-presidente da Federação, sou um fã incondicional daqueles 3 atletas. E eles, e pondo-lhes os nomes, João Monteiro, Marcos Freitas, Tiago Apolónia, eles têm elevado o país de uma maneira absolutamente incrível. Portugal neste momento é a 3ª seleção do ranking europeu, é a 7ª do mundo. É uma seleção que toda a gente augura um futuro brilhante, porque é uma seleção muito jovem. E eu, honestamente, eu esperava uma prestação daquelas nos Jogos Olímpicos. Ficámos a um triz das meias finais dos Jogos Olímpicos e, sobretudo, trouxe-nos uma alegria enorme de saber que uma multidão enorme de portugueses que estão habituados a vibrar somente com golos passaram a vibrar com o nosso ténis de mesa e fixaram-se ao ecrã para o apreciar e para apoiar e para vibrar. Paulo, acredita que se vai sentir também agora no próprio Benfica, na própria secção do Benfica, esta divulgação que os próprios Jogos Olímpicos acabaram por trazer à modalidade a nível nacional? Com certeza vai ter proporções grandes nesse aspecto, porque estes 3 elementos, como o Tiago aqui referiu, são 3 referências não só do ténis de mesa nacional, mas internacional, porque são jogadores que são respeitados a nível mundial. Já não somos mais aqueles jogadores que iam lá para jogar um jogo e vir embora para Portugal. E a nível do Benfica, isto para mim tem uma mais-valia, que é o seguinte: no Benfica existe um projeto olímpico e nós no ténis de mesa não temos ninguém no projeto olímpico. E uma das coisas que nós temos no pouco tempo dos contactos que tenho tido com o Tiago e com o Presidente da Federação é que nós temos aqui algumas condições para que algum elemento do Benfica venha fazer parte através também de alguma internacionalização, alguma presença que tenha nas seleções nacionais. Logicamente, neste momento, o nível que nós temos a nível do ténis de mesa do Benfica, tirando uma ou 2 exceções, é difícil enquadrar um jogador nesse patamar, mas com esta imagem, a transmitir a modalidade que não tinha expressão, que muitas vezes é passada para o segundo plano, com esta situação dos Jogos Olímpicos, muita coisa vai mudar, com certeza. Mesmo a nível de apoios também, a nível das equipas que participam nos campeonatos nacionais, e porventura nós que também precisamos de um naming para o Benfica, talvez isto seja uma mais-valia para nós conseguirmos os objetivos. Diga. Só regressando aos Jogos Olímpicos, não nos podemos esquecer nem deixar de
de sublinhar a presença de uma atleta feminina nos Jogos Olímpicos. Nós tivemos a Wangley Mendes, que foi a primeira mulher portuguesa a participar nos Jogos Olímpicos. É uma atleta de origem asiática, mas que veio para o nosso país com 18 anos e, pronto, e agora, passados 10, representa o nosso país e ela própria investiu para representar o nosso país, o que nos enche de orgulho, e vamos apoiá-la em tudo daqui para a frente. Há pouco falávamos, aliás, falava o Tiago da tal pirâmide invertida que vive agora o ténis de mesa, mas a verdade é que há campeonatos para também responder a todos os intervenientes, digamos assim, os participantes e os atletas de ténis de mesa. Conte-nos então como é que está agora estruturado os campeonatos de séniores, veteranos, se não estou a erro, e também da formação. Começando pelos mais velhos, os veteranos, o campeonato é concentrado, é uma fase concentrada. O campeonato nacional disputa-se num fim de semana, o individual e as equipas, ao nível de campeonatos nacionais. Relativamente aos séniores, o que nós fomos obrigados a fazer este ano foi, devido à situação financeira, quer dos clubes, quer da federação, fomos obrigados a eliminar a terceira divisão nacional. Porquê? Porque implicava despesas acrescidas à federação nas viagens aos arquipélagos. Lá está, voltamos à conversa inicial de que o ténis de mesa é considerado uma modalidade individual em Portugal e por isso não tem acesso aos subsídios de deslocação às ilhas, ao contrário das modalidades de equipas. Falta sensibilidade ao poder político, neste caso, de perceber que o cerne do ténis de mesa é os jogos de equipas. Não são os jogos individuais que nos motivam. O jogador de ténis de mesa gosta muito mais da competição de equipas do que da individual, e é a competição de equipas que é a causa para os clubes existirem, não é os títulos individuais que fazem com que